Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. Mais uma vez, nossa curiosidade em saber de onde você nos assiste, qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você está. Nos conte aí, participe deixando sua opinião, seu comentário, participando também do chat ao vivo. Não esqueça de conferir se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O novo ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, afirmou que irá unificar os procedimentos médicos usados no atendimento dos casos hospitalizados da Covid-19 em todo o país. Vamos trabalhar para conseguir homogeneizar a conduta assistencial no país como um todo. Por exemplo, as nossas UTIs temos que ter protocolos uniformizados de assistência. Nós temos que transferir a expertise dos grandes centros para as unidades de terapia intensiva que estão nas cidades mais distantes, dos estados menores. É preciso garantir um atendimento mais pronto ao paciente, mais rápido, para evitar que a doença progrida, disse Queiroga. Queiroga justificou a demora do Ministério da Saúde em se manifestar sobre os protocolos para unificar o atendimento. Ele disse o seguinte: estamos diante de uma doença nova. Quando começou esses casos, nós não tínhamos esse conhecimento, justificou o novo ministro. E aí, matérias onde está a notícia, essa notícia foi veiculada, como o G1, portal G1, trazendo uma série de especialistas. E eles geralmente buscam sempre moldar a matéria à opinião, não é? Dos especialistas que buscam, criticando o Ministério da Saúde ou o andamento disso no Brasil e até mesmo criticando o presidente Jair Bolsonaro. Então eu explico isso, gente. Estão chegando no topo da montanha. Concordam, né, os especialistas com o novo ministro. No pico chegaram e agora afirmam que é preciso ter um protocolo nacional. Esses especialistas citados, por exemplo, por G1. Ocorre que o presidente Bolsonaro estava lá no topo desde o início da pandemia, gritando. Desde o início, Bolsonaro defendendo que é preciso sim ter um protocolo imediato para atender o paciente. Não um protocolo apenas para a UTI, mas um protocolo imediato para atender o paciente no início dos sintomas. E por que o então ministro Mandetta defendia que pacientes deveriam ir para casa, não é? E só aparecer no hospital, ir para casa, quem sabe com paracetamol, só aparecer no hospital quando a falta de ar fosse visível, detectada, sentida pelo paciente. Vai para casa sem nada ou com um paracetamol e só volte quando faltar ar. Aí então, Bolsonaro não concordava com isso, não concorda com isso, mandou embora a época Mandetta. E assim a história foi. Sem nunca conseguir fazer os tais especialistas, os especialistas da torcida do contra, entenderem a necessidade de tal protocolo, o presidente Bolsonaro continuou gritando e incompreendido. Até aqui. A inexistência de qualquer protocolo oficial, como disse o próprio ministro, se deve ao fato da politização da pandemia. Se o Ministério da Saúde determinasse algo, meu Deus, seria um Deus nos acuda, como foi. É isso, é aquilo, é pau de toda parte contra o presidente, contra o Ministério da Saúde, contra o país, de uma torcida que torce contra, que está vibrando com as dificuldades que o país está vivendo. Enquanto muitos, além de informar o pior possível, no final das contas, defendiam até o isolamento, isso e aquilo, mas quantos e quantos desses foram vistos viajando de boa, sem máscara, sem nada, para o exterior, não é? Fecha tudo, alguns foram para Miami, outros para o Caribe e assim por diante. E
pau no presidente, com a velha frase, sem comprovação científica. Assim, bateram sem dó em Bolsonaro, quando ele mesmo, sem ser médico, defendeu um protocolo rápido. E defende até hoje. Isso não é defender o presidente, não. É falar da realidade do que nós, todos os brasileiros, vimos. Um protocolo que agora os especialistas estão convergindo com o novo ministro da Saúde, né, que falta ao Brasil. Claro que não estão defendendo as famosas opções que na falta de coisa melhor, foram sempre citadas pelo presidente Bolsonaro, pois sempre criticaram e nunca vão aceitar pela famosa frase, falta comprovação científica. Só que no mato sem cachorro, você caça como pode, com o que tem. E foi exatamente isso que o presidente Bolsonaro fez até o presente momento. Enquanto ele lá de cima gritava, muitos agora estão chegando ao topo, onde ele já estava defendendo um protocolo. Por essas e por outras, que um grupo formado por pelo menos 310 médicos do Ceará assinou um manifesto em defesa do presidente Jair Bolsonaro. No documento, o grupo diz que Bolsonaro foi o único presidente que derramou o próprio sangue pelo Brasil. Aponta que ele vem sofrendo perseguições incessantes, mas confirma que o presidente demonstra a todos que a resiliência é, antes de tudo, uma virtude dos guerreiros e patriotas. Os médicos apontam ainda que, em conjunto com uma parcela da mídia, detratores vêm tentando promover e disseminar o caos e terror no Brasil, com o único intuito de enfraquecer o governo federal. E que tais ataques intencionam atribuir a culpa do fracasso na condução da pandemia ao governo federal, sem considerar que as esferas estaduais e municipais têm total autonomia e responsabilidade conjuntas na gestão de recursos para enfrentamento da pandemia. O texto, que consta com o número do CRM dos profissionais de cada um de saúde, defende ainda o atendimento imediato ao paciente e não fique em casa sem nada até que falte ar. E também diz, reforçamos ainda neste manifesto nosso apoio ao uso de máscaras, à vacinação segura e eficaz de maneira responsável como meio eficaz para cessar a pandemia. O documento ainda diz, Bolsonaro, por tudo o que vem fazendo em prol de nossa nação, ele é digno de ocupar o cargo pelo qual foi eleito com mais de 57 milhões de votos válidos. Os recursos direcionados aos estados e municípios, além dos auxílios emergenciais aos vulneráveis, evidenciam a preocupação de nosso presidente em sair dessa crise o mais brevemente possível. E atualmente sua luta incessante para adquirir vacinas, apesar de sabermos que a dificuldade de obtenção é a nível mundial, até em países mais desenvolvidos economicamente. Em outro trecho, o documento diz: o desrespeito às instituições pátrias fica evidente ao difamarem o presidente da República como um genocida, fenômeno difamatório que repercutiu em toda a imprensa internacional. Ao mesmo tempo, isentam seus aliados, governadores e prefeitos da responsabilidade pelas mortes causadas pela pandemia em relação a prefeitos e governadores. Ao final, o grupo afirma que não precisamos de ataques com fins de ganhos políticos. Queremos vidas, não queremos brigas, não queremos discursos de ódio e politização, diz a nota dos mais de 300 médicos. E uma notícia muito aguardada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo povo brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou o novo marco regulatório do setor de gás. E foi aprovada pela maioria dos deputados a nova lei do gás. O texto segue agora para a sanção presidencial. Com a medida, o governo prevê reduzir o valor do insumo, atrair investimentos, aumentar a competição e evitar monopólio. A queda de custo deve atingir os principais consumidores do produto, a indústria e o setor de energia termoelétrica. O marco aumentará o número de empresas atuantes no setor. Dessa forma, estimulando a competição de modo a romper
o monopólio da Petrobras. Além disso, o Palácio do Planalto deve incentivar os estados a privatizarem suas empresas e a atualizarem os marcos regulatórios próprios. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a iniciativa tem potencial para destravar 32,8 bilhões de reais em aportes em infraestrutura até 2032. Entre os principais pontos, a lei estabelece o regime de autorização para gasodutos. Atualmente vigora o de concessão. O produto vai se tornar mais simples e cada agente poderá construir, ampliar, operar e manter livremente as estruturas de transporte por sua conta e risco. O texto também impede a relação societária, direta ou indireta, entre transportadores, exercida por monopólio e produtores e comercializadores em regime competitivo. Defensores da nova lei afirmam que o texto facilita a entrada de novos agentes no mercado e dá segurança jurídica para a queda de monopólio da Petrobras, o que pode baratear o gás natural. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, já estimou que, com a aprovação do projeto, haverá incremento de 60 bilhões de reais por ano em investimentos e a geração de 4,3 milhões de empregos nos próximos anos. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E como notícia relacionada à Petrobras, vimos que a companhia anunciou que o comitê de pessoas da estatal aprovou o nome do general Joaquim Silva e Luna para integrar o conselho de administração. Agora, para assumir a presidência da estatal, o nome do general precisa passar também pelo aval dos acionistas em uma Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 12 de abril. Até lá, Castelo Branco e os diretores devem continuar de forma interina nos cargos. Então, se queremos ver uma política diferente na tratativa de preços da Petrobras, ainda temos que aguardar mais um pouco. Enquanto isso, é possível que novos aumentos podem acontecer. Enquanto nas redes sociais, a repercussão de um comentário de uma apresentadora de um jornal da Globo, quando disse que o choro é livre em relação àqueles que estão reclamando da falta de comida na mesa, da falta de trabalho, da falta de dinheiro, em função de tantas restrições em vários estados brasileiros. E ao trazer essa informação, ela defendia as restrições e diz que aqueles que estão reclamando disso, que o choro é livre, o que levou a apresentadora a ser fortemente criticada e, sobretudo, a própria emissora, a Globo, recebendo mais uma vez, como tem sido de praxe, um vendaval de críticas nas redes sociais. Agora que já se sabe também o nome do novo ministro da Saúde, parece que em Brasília também, uma outra polêmica, não só nas redes sociais, ficou uma pergunta e muita gente procurando a resposta sobre essa médica, não é? Que teve o nome supostamente indicado, teve um encontro com o presidente, que teria sido chamada para conversar com o presidente Bolsonaro no domingo, que estava sendo cotada para ser a nova ministra da Saúde. A dúvida é se alguém não poderia ter pesquisado antes sobre ela, não é? Para evitar constrangimentos tanto para o presidente quanto para a médica, que tem toda a liberdade do mundo para ter um posicionamento nesse campo político, de qualquer que for o lado, qualquer que seja a personalidade política, enfim. Mas para justamente evitar constrangimento para ela e também para o presidente, que, como vimos, a cidadã profissional era totalmente desalinhada com a expectativa de Bolsonaro, tanto que agora circula um vídeo nas redes sociais onde ela aparece em uma cantoria, cantando Amor, I Love You para a ex-presidente Dilma Rousseff, conforme compartilhou o secretário de Cultura Nacional, Mário Frias, onde ele agradeceu pelo livramento em alusão ao fato da profissional não ser a substituta de Pazuello no Ministério da Saúde. Enfim, foi algo meteórico, absolutamente nada contra a profissional, é uma grande profissional, mas é algo que estava em desajuste total, não iria dar certo nunca e que só deu dor de cabeça em termos políticos ao governo e também à própria médica.
E Lula já perdeu para um Bolsonaro agora, hein? Uma notícia ruim para o ex-presidente Lula. A quarta vara civil de Brasília negou um pedido apresentado pelo petista e seus filhos contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por uma publicação feita nas redes sociais. Em abril ainda do ano passado, Eduardo Bolsonaro compartilhou uma publicação dizendo que a ex-esposa de Lula teria um patrimônio investido de 256 milhões de reais e que a justiça havia pedido informações sobre os valores. Na ocasião, o juiz responsável pelo processo havia errado um número e colocado um zero a mais no valor, que corrigido seria de 26 ou era de 26 mil reais. Na ação, a família de Lula pediu 131 mil reais por propagação de fake news. Eles alegaram que o deputado Eduardo Bolsonaro utilizou as redes sociais de maneira leviana, fazendo uma afirmação falsa de que Marisa possuía um patrimônio imaginário de 256 milhões. Para o juiz Alex Costa de Oliveira, no entanto, a mensagem de Eduardo Bolsonaro no Twitter não era falsa. O que se tem, portanto, é que o réu não retuitou ou repercutiu informação falsa. Era verdadeira a informação de que o juízo do inventário havia pedido esclarecimentos sobre a quantia que poderia ser encontrada com as informações contidas naqueles autos, escreveu o juiz. Com a decisão, a família de Lula terá que pagar os custos do processo e os honorários advocatícios avaliados em cerca de 10% do valor da causa. E em outra derrota para o petista, a Justiça Federal no Paraná determinou bloqueios de bens de investigados, inclusive de Lula, em processos relacionados às 4 ações que devem ser enviadas a Brasília: Triplex, Sítio de Atibaia, doações ao Instituto Lula e sede do Instituto Lula. E os bloqueios serão mantidos, pois não foram praticados no bojo de cada uma dessas ações penais, diz a Justiça. E ainda sobre o petista, em dia onde a imprensa especulou que Lula estaria propenso a convidar um general, no caso o general Santos Cruz, para ser seu vice em uma eventual candidatura em 2022. O vice-presidente Hamilton Mourão também opinou, afirmando em entrevista à Rádio Tupi que para um cenário eleitoral em 2022 considera Lula analógico. Vejo que o Lula já ficou no passado, até pelo próprio discurso dele recentemente. A gente tem que ir para frente, precisamos de lideranças novas. Existe muita gente com capacidade, inclusive dentro do próprio partido do Lula, disse Mourão. Lula já passou. Ele é um político que está na era analógica ainda. Precisamos de políticos da era digital, disse Mourão. Juros menores para empresários brasileiros que lutam para manter suas empresas abertas neste momento. Um alento para empresários brasileiros que lutam para manter suas empresas, comércios abertos para sobreviverem. O projeto de lei 3605/20 reduz a taxa de juros cobrada de micro e pequenas empresas em financiamentos com base na taxa de longo prazo, TLP, durante a pandemia de Covid-19 no país. A proposta estabelece que a taxa, quando aplicada à concessão de financiamentos a micro e pequenas empresas, deverá ter os valores reduzidos no mínimo à metade, enquanto durarem os efeitos sociais e econômicos de emergência de saúde pública. O projeto prevê ainda taxas distintas para diferentes prazos e modalidades, conforme regulamento a ser editado pelo Poder Executivo. O texto considera micro e pequenas empresas com sede no país que tenham auferido no ano calendário de 2019 receita bruta ou igual ou inferior a 4,8 milhões de reais. Na contrapartida das empresas, o projeto exige a manutenção do nível de empregos e de salários. A proposta também exige a manutenção de preços ofertados pela instituição, ressalvados os aumentos que são justificados pela elevação nos custos. O projeto tem autoria de 8 deputados e um deles, Eduardo Costa, do PTB baiano, afirmou que o objetivo é reduzir os impactos da pandemia em pequenos negócios e estimular a retomada da atividade econômica. Isso, né, gente, se aqueles que defendem o lockdown total permitirem, né?
O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado agora pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Gente, parece mesmo que quando há notícias desse nível, o país está mesmo ingovernável. A Justiça, mais uma vez interferindo, suspendeu o projeto que prevê a construção da Ferrogrão, ferrovia prevista para ligar o Mato Grosso e o Pará. O objetivo da ferrovia era facilitar o escoamento do agronegócio da região. A Justiça atendeu a um pedido de liminar do PSOL. O projeto da Ferrogrão prevê 933 quilômetros de trilhos com investimento estimado em 12 bilhões de reais, ligando Sinop, Mato Grosso, a Miritituba, Pará, nas margens do rio Tapajós. O governo Jair Bolsonaro já declarou que pretende fazer o leilão no fim deste ano. A interpretação do ministro da Justiça, que emitiu esse parecer contra, é que o traçado da ferrovia cortaria a Unidade de Conservação Federal Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, provocando danos ao meio ambiente. Olha, mais uma decisão que atrapalha o progresso, atrapalha a defesa do meio ambiente. É uma vergonha. Em pleno século XXI, não há jeito de contornar eventuais danos e aliar preservação da fauna e flora com desenvolvimento sustentável e qualidade de vida para os seres humanos? Vai atrapalhar o quê? Não é? A passagem de um trem. Já há uma decisão vergonhosa que acontece no estado do Paraná, onde uma estrada está fechada há muitos e muitos e muitos anos, sem uma solução viável, porque passa no Parque Nacional Iguaçu, ligando a região sudoeste do estado do Paraná ao município ou à região de Foz do Iguaçu, na verdade dificultando a vida de moradores, atrasando o progresso, enquanto caçadores e criminosos deitam e rolam e fazem o que querem em pleno Parque Nacional. É preciso, de uma vez por todas, parar com esse atraso neste país. O desenvolvimento dessa natureza, uma estrada que corta um parque, que faz o povo brasileiro poder passar, circular, fazer turismo, ver a riqueza desse país com os próprios olhos, criar maior paixão pelo meio ambiente. Não acontece isso já em Foz do Iguaçu, também no Parque Nacional Iguaçu, rumo às cataratas? Ora, gente, decisões políticas, na verdade. É um impedimento claro e visível, não da defesa do meio ambiente, mas do desenvolvimento nacional, pelo menos para este momento. É a defesa de certos partidos políticos neste país. Enquanto os tradicionais entraves burocráticos que atrasam o Brasil estão aí, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas vai se virando como pode. Ele destaca a construção de uma ponte de 1,7 quilômetros sobre o rio Araguaia. A ponte vai ligar os estados de Tocantins e Pará pela BR-153. Cronograma em dia e 22,5% de serviços executados, escreveu Tarcísio em mensagem no Twitter. A obra foi iniciada pelo governo Jair Bolsonaro no ano passado. Temos a expectativa de entregá-la ao final de 2022, acrescentou Tarcísio ao compartilhar lindas imagens feitas pelo DENIT. E mais boas notícias para pequenos empreendedores. Segundo a Agência Brasil, pequenos empreendedores agora podem contratar operações de crédito diretamente pelo smartphone. O Banco do Brasil anunciou a contratação do Microcrédito Produtivo Orientado, MPO, por meio do aplicativo da instituição financeira. Com a ferramenta, os contratos passarão a ser firmados pelo celular, dispensando a impressão de documentos e a assinatura física. Destinado à ampliação da produção ou à expansão de pequenos negócios, o MPO oferece empréstimos de R$ 1.000 a R$ 21.000, com pagamentos de 5
5 a 18 parcelas estabelecidos com base na capacidade do credor. No aplicativo, o empreendedor informal pede o microcrédito. Em 5 minutos, em média, a agência de relacionamento do correntista analisa o pedido e calcula a capacidade de pagamento. Caso o interessado no empréstimo aprove a proposta do banco, assinará todos os documentos eletronicamente. Na seção Perfil, dentro do aplicativo, o cliente clica em Confirmações Pendentes e escreve a senha de 6 dígitos, formalizando a contratação do microcrédito produto orientado, sem a necessidade de ir até a agência. O Banco do Brasil orienta o proponente a ler toda a documentação antes de proceder à assinatura eletrônica. Segundo o Banco do Brasil, a melhoria dos canais eletrônicos de atendimento é essencial para fortalecer os pequenos negócios, principalmente neste momento de recrudescimento da pandemia de Covid-19. De acordo com a instituição, os profissionais que mais recorrem ao microcrédito produtivo orientado são vendedores informais de roupa e acessórios, cabeleireiros, manicure e pedicure, vendedores informais de alimentos, empreendedores dos ramos de estética e outros serviços de cuidados com a pele e higiene pessoal. Só podem contratar o MPO 3 tipos de empreendedores: informais, com renda mensal de até R$30 mil, microempreendedor individual, MEI, com faturamento de até R$81 mil por ano, ou microempresa com faturamento de até R$360 mil por ano. O contratante não pode ter mais de R$80 mil em dívidas com bancos e outras instituições financeiras, exceto no caso de operações de crédito habitacional. Voltada à ampliação da capacidade produtiva, esse tipo de linha de crédito pode financiar a melhora do fluxo de caixa, que é o capital de giro. O MPO também pode ser usado para a compra de equipamentos, móveis, ferramentas e demais itens necessários ao funcionamento da atividade econômica. Então tá aí mais uma medida para ajudar os pequenos empresários, os pequenos empreendedores do Brasil, nesse momento tão complicado. De Brasília, André Luiza Matias. Veja como são as coisas. Guedes diz que Mandetta recebeu dinheiro, mas não comprou vacina. Saiu com 5 bilhões de reais no bolso. A entrega da vacina não está atrasada só agora, não. A frase enfática é do ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista. Guedes garante que nunca faltaram recursos para o combate à pandemia. No primeiro dia, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, saiu com 5 bilhões de reais no bolso. É desde aquela época que deveríamos estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá, disse Guedes. Era possível ter sido mais rápido? Sim. Era possível que a mídia fosse mais construtiva? Era possível que os governadores ajudassem também? O dinheiro foi para os estados. Então por que os leitos foram desativados? Pois todos nós achávamos que a pandemia estava indo embora. Guedes alerta que todos têm que responder sobre essa crise coletivamente. Uma bela posição do ministro Guedes. É evidente que na época não tinha nem vacina, não tinha possibilidade, mas ele se refere a investimentos em outros setores que talvez não tenham sido executados. Há, inclusive, agora, investigações, nós vamos falar já, a respeito de falta de leitos de UTI neste momento. Não só em relação aos hospitais de campanha, mas os leitos de UTI, porque o dinheiro foi enviado em quantias para estados. E agora há uma investigação sobre isso. Por que não foram ampliados os leitos de UTI pelos estados brasileiros? Mas sobre essa informação de Guedes, claro que o Mandetta não gostou e se posicionou imediatamente, foi à imprensa para responder à afirmação de Paulo Guedes, à crítica. Mandetta não gostou e atacou Guedes, diz ele. Em 16 de abril, eles me exoneraram. Não me deixaram trabalhar porque o meu caminho sempre foi pela ciência, afirmou Mandetta. Mandetta ainda chamou Paulo Guedes de desonesto e mentiroso.
Mandetta disse que os 5 bilhões foram gastos em 15 mil leitos de CTI e equipamentos de proteção individual. O jornalista Alexandre Garcia tem sido alvo de ataques de extremistas e militantes da esquerda por conta dos seus posicionamentos. Como todos sabem, Alexandre Garcia é um dos nomes mais conhecidos da história do jornalismo brasileiro. Seu alinhamento com um viés mais positivo às ações do governo Bolsonaro e também seu posicionamento em relação ao enfrentamento da pandemia fizeram-no ser alvo de ataques, em geral de baixo nível, ou seja, grosseiros. A marcação cerrada contra Alexandre Garcia tem sido feita por questões de pedidos para que um dos veículos onde atua, a CNN, inclusive, tire o jornalista do ar. O baixo nível dos ataques, chegando a esse ponto, para que a CNN tire Alexandre Garcia de suas participações por lá. Aos 80 anos de idade, Alexandre Garcia tem pouco se lixado para as tentativas de extremistas em acertá-lo. Continua sendo um ícone para outros profissionais e mantém seu estilo e opinião intactos como poucos na história do jornalismo brasileiro. E a Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, encaminhou ofício para todos os governadores questionando sobre o que aconteceu com os hospitais de campanha de 2020. E assim ela teria dado prazo de até o fim da semana, sexta-feira, 19 de março, prazo final, para que governadores informassem quantos e quais hospitais foram construídos durante a pandemia, quais foram desativados e os motivos para isso, qual foi o destino dos insumos e equipamentos dessas unidades que pararam de funcionar. A subprocuradora perguntou quantos desses hospitais de campanha começaram a operar depois de prontos e quantas unidades estão no momento em funcionamento. Perguntou quantos operaram, não é? E quantos estão em funcionamento no momento. E tem um bom motivo para questionar neste momento onde os demais hospitais estão lotados, ou seja, quando os hospitais de campanha se fazem vitais, eles simplesmente foram desativados, desmontados. Como explicar isso? Onde foram parar os equipamentos, os recursos, o dinheiro? Boa pergunta. E como já vimos, os ataques contínuos que o presidente Bolsonaro recebe da imprensa militante, não é? Da extrema esquerda, isso fez com que a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil abrisse canal para receber denúncias de ofensas ao presidente. Há também ofensas a familiares do presidente, a integrantes do governo, inclusive, seja por parte de políticos, artistas ou qualquer um. E a ordem abriria processo contra os agressores, ação que ganhou repercussão, inclusive uma tentativa da Ordem dos Advogados do Brasil de intimidar os conservadores. Segundo Geraldo Barral, em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, havia a necessidade dos conservadores reagirem. Esse povo tem que deixar o governo trabalhar. Não é possível que todo dia se crie uma celeuma sobre alguma coisa que se disse e não estão dando importância ao que tem sido feito, aos fatos concretos do governo, mas estão preocupados em sabotar o governo. Essa que é a verdade. Então todas essas pessoas que cometerem crimes e não apenas críticas podem sim vir a serem processadas, disse ele. Deixem Bolsonaro trabalhar, é a ordem. E o presidente Jair Bolsonaro, no fim do dia desta quarta-feira, teve mais uma conversa com apoiadores no Alvorada. A minha satisfação é imensa. O nosso patriarca da nação. Eu tenho tanto orgulho do senhor. Desculpa, eu sei que eu não posso tocar, mas eu quero que o senhor saiba uma coisa. O senhor sabe uma coisa. Eu dou minha vida pelo senhor. E não é fanatismo, não é fanatismo. Eu sou uma mulher consciente. Eu tô aqui, eu sou de Recife, mais uma vez. E não é. E eu digo uma coisa, cada vez que eu vejo o senhor chorar, isso dói no nosso corpo, no nosso coração. Porque nós sabemos o quanto o senhor nos ama. E a nação tem que saber disso. E eu digo, o soberano é o povo. Eu digo sempre, o soberano é o povo. E o senhor, eu estou com o senhor até o final. A sua trincheira é a minha trincheira.
Nós estamos aqui. O amor que eu sinto pelo senhor emana de uma maneira tal que a gente, nós todos que estamos aqui, aqui nesse local, eu estou nervosa, desculpa, eu estou muito rouca. Mas o senhor saiba que se eu que tiver que morrer, eu quero morrer junto do senhor. Eu quero morrer junto. Mas você precisa, obrigado. Eu quero, deixa eu fazer uma foto. Você é um maravilhoso. Obrigada, presidente. Um homem desse é igual. O senhor pode passar uma mensagem para quem foi às ruas no domingo, né? Isso. Em favor da democracia. Falo na live de amanhã. Tira lá uma Tá foto. na live amanhã, tá ok? Amanhã. E falar alguma coisa também, né? Okay. Logicamente, eu fiquei feliz, acho que o Brasil todo gostou, mostra que o povo está vivo. Isso. Os sentimentos democráticos estão aí valendo, queremos nossa liberdade, queremos que todo mundo respeite a Constituição, tá certo? Isso. Vou achar que a gente vai dar uma resposta pro pessoal na live de quinta-feira. Amém. Valeu. Bom descanso, presidente. Os reservistas estão com o senhor, hein? E chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.